Inflamação, que é o grande mal, talvez, desse século, né, dos hábitos alimentares. Esses dois hormônios que produzimos são equivalentes moleculares à maconha. A anandamida é igualzinho o THC. Porque o autista, Fernando, é sobretudo um inflamado. O açúcar branco, o sal branco e a farinha refinada, que são inflamatórios, genes de autismo, genes de doenças reumáticas como lúpus, artrite reumatoide, eles estão prontos para acordar dependendo do seu nível de inflamação. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a doutora Geisa Quental, que sempre uma grande alegria, uma satisfação estar com ela, porque ela sabe de tudo, hein, pessoal? Olha, pensa numa médica que não para um minuto, sempre estudando. Também me ajudou a organizar o meu evento no final do ano passado e já está organizando o próximo evento agora em abril, de autismo. Então, pensa numa mulher que gosta de eventos e ela é linha dura, hein? Os palestrantes lá, quando olham para a doutora Geisa, vixe, um minuto é um minuto e ponto final. Então, doutora Geisa, vamos direto ao assunto. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida. E a gente vai falar sobre inflamação, que é o grande mal, talvez, desse século, né? Dos hábitos alimentares, das toxinas, que está todo mundo inflamado. Teve a questão também da pandemia, que a gente nem pode ficar falando muito, né? Mas o que é o PEA? O que é esse suplemento que desinflama naturalmente? A história do PEA remonta a 1940, ou seja, estamos falando de um suplemento de mais de 80 anos sendo estudado, foi liberado pela Anvisa em 2020 e é muito utilizado em veterinária. No entanto, os estudos, que se você abrir o Google acadêmico, entre artigos e estudos, são mais de 8 milhões. Eu aproveitei para dar uma olhada antes da nosso encontro, são mais de 8 milhões, desde 1940, de estudos sobre o PEA. O PEA é, na realidade, uma sigla da palmito e etanolamida. Ele é um composto produzido por você, por mim, pela sua filha, pela sua vizinha, por todos nós. É um composto, é o que a gente chama de amida de ácido graxo. Nós produzimos o PEA. Ele também é encontrado na lestina de soja, no amendoim, na gema do ovo. Ele tem dentro de nós um efeito incrível que precisamos divulgar, que é o efeito anti-inflamatório a partir da ação no sistema endocannabinoide. Apesar dele não ser uma cannabis, ele age no sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? Nós temos o sistema circulatório, neurológico, reprodutor, e temos um sistema onde produzimos enzimas que vão se ligar a receptores. Enzimas essas, as principais chamam-se 2-AG e anandamida, e que se ligam a receptores. Esses dois hormônios que produzimos são equivalentes moleculares à maconha. A anandamida é igualzinho o THC. THC não, o tetrahidrocannabidiol, THC. HPC do professor Do Arilson. professor Anilson, eu acabei confundindo. E o 2-AG é igualzinho ao CBD. Pois bem, o PEA, olha que incrível, ele inibe a enzima que degrada a anandamida produzida por nós, que é igual à maconha, que é igual ao tetrahidrocannabidiol. Então, nós ficamos com mais THC circulante. Com mais THC circulante, nós vamos modular nosso sistema analgésico e anti-inflamatório, além de podermos atuar em parte emocional. Então, nós temos um suplemento que, no caso, é exógeno, né? Você compra na farmácia, manda manipular,
cujas doses variam de pessoa para pessoa, de acordo, inclusive, com o desequilíbrio do sistema endocannabinoide. Segundo o doutor Ethan Russo, médico no Reino Unido, ele fala que antes de outros sistemas se desequilibrarem, o sistema endocannabinoide já se desequilibrou. Ele começa sempre equilibrando o sistema endocannabinoide, porque ele acredita que é o sistema endocannabinoide o grande maestro dos outros sistemas. E o PEA, quando ele tem efeito adverso colateral, é uma coisa muito leve, é tipo uma dorzinha de cabeça leve, ou não funciona porque a dose está baixa. As doses variam de 300 miligramas a 1.200 e começou a ser utilizado inicialmente em neuropatias do tipo lombociatalgia, começou a ser utilizado em ortopedia para hérnias de disco, alívio de dores crônicas em neuropatias diabéticas, e começaram a perceber que o efeito anti-inflamatório se estendia ao Parkinson, ao Alzheimer, e melhorava o humor por causa do sistema endocannabinoide, porque o PEA não só inibe a enzima que degrada a tetrahidrocannabinol, no caso a anandamida que nós produzimos, mas ele age também em outros receptores da cannabis, do sistema endocannabinoide. Então ele tem um efeito anti-inflamatório. E isso se foi estendendo e alguém, muito acertadamente, e eu já tenho os estudos que eu vou apresentar no congresso, pensou, poxa vida, se é tão bom como anti-inflamatório, principalmente em neuropatias, em alívio de dores crônicas, por que não começar estudos em autismo? Porque o autista, Fernando, é sobretudo um inflamado. Ontem, meu último paciente no consultório, uma criança, primeira consulta, uma criança de 11 anos, que até então, tomando sua risperidona, parece que autismo só aparece porque lhe falta risperidona, e não é verdade, isso daí é para conter, usar como moeda de contenção da criança para que ela diminua sua hiperatividade e agressividade, e tomando Concerta para o transtorno de déficit de atenção. E nenhuma orientação com relação à dieta, a mãe, inclusive, uma pessoa muito viva, muito esperta, eu brinco que quem é especial é sempre a mãe, porque a mãe é muito viva, falou, mas nunca me deram orientação com relação à dieta ou com relação a diminuir a inflamação. Nunca, em 11 anos. Aliás, minto, a criança teve o diagnóstico aos 2 anos. Então, em 9 anos, nunca. E aí, começamos a conversar sobre como está a dieta, como está o ambiente em que ele vive, dos óleos vegetais de soja, milho, com que se cozinha, que também são inflamatórios, o açúcar branco, o sal branco e a farinha refinada, que são inflamatórios, os refrigerantes com seu ácido fosfórico e o seu pH extremamente ácido, altamente inflamatório. E, em decorrência disso, num dado instante, os genes passam a se expressar. Nós sabemos que oncogenes, genes de autismo, genes de doenças reumáticas como lúpus, artrite reumatoide, eles estão prontos para acordar dependendo do seu nível de inflamação. E no caso do autismo, não foge a essa regra. Lembrando que o autista tem uma menor capacidade de detoxificação hepática porque tem alterações enzimáticas que lhe dificultam sua desintoxicação endógena. E associar, não só o PEA, mas associar no combo de atuação em anti-inflamação, o PEA começou a ser algo nos últimos 4, 5 anos estudado e estamos tendo melhora.
a ação no autista, doença inflamatória intestinal. Não há saúde imunológica sem saúde intestinal. Não há nenhum de nós que consiga dormir uma noite inteira sem saúde intestinal. Não há como produzir serotonina em intestino sem você modular o seu intestino com o que você come, sabe? Com o que você bebe e onde você realmente está atuando do ponto de vista inflamatório. Então, o pé é uma, vamos dizer assim, é uma das ferramentas que hoje começam a ser olhadas com muito cuidado no autismo. Não é interessante? Muito, muito interessante. Então eu queria fazer uma comparação entre o PEA, esse potentíssimo anti-inflamatório, que tem também uma ação paralela no controle das emoções, pelo que eu entendi, né, um equilíbrio emocional. Mas existe um outro suplemento hoje muito famoso, que é a cúrcuma, né, curcumina anti-inflamatório. Qual seria a diferença nesse caso aí, já que a curcumina está muito em moda hoje em dia? Então é o seguinte, a curcumina não tem ação no sistema endocannabinoide. E se você for agora na drogaria mais próxima de você, você vai encontrar suplementos com PEA e curcumina, viu? Você falou da cúrcuma, mas tem sido utilizadas as duas. Você captou mediunicamente. Realmente as duas têm sido utilizadas porque os sítios de ação são diferentes, mas sinérgicos, no sentido de ter ação maior como anti-inflamação. A cúrcuma age muito bem estimulando a capacidade de detoxificação hepática. Age muito bem estimulando receptores anti-inflamatórios, sobretudo em articulações, junto com garra do diabo, lembra da unha de gato? Então já existem suplementos com unha de gato, curcumina e pé, para, sobretudo, dores lombares, dores em coluna, não só lombares, né? Dores em coluna. Quando você procura lá no Google benefícios do pé ou indicações para o pé, as primeiras indicações são ortopédicas, por causa do efeito anti-inflamatório articular. Mas você começando a estudar, você percebe que anti-inflamação ela é global. Vou te contar uma história. Muitos estudos mostram que pacientes depressivos, se começa a fazer algum tipo de tratamento anti-inflamatório, sem atuação direta na depressão, começa a melhorar. Porque até mesmo a depressão aguda e crônica tem efeito não, vem justamente de algum quadro inflamatório. Você pode ficar triste, mas depressivo são coisas diferentes. Quando você está frustrado, você está triste. Tristeza não é depressão, tá? Então é importante também fazer essa distinção. A depressão é uma outra categoria de patologia. Bom, existem uma série de anti-inflamação, né, anti-inflamatórios na farmácia da esquina, são drogas químicas. E você me fala aqui, né, dessa potencial sinergia do PEA com outros anti-inflamatórios naturais, mas quando você toma um anti-inflamatório químico, uma droga química, parece que já resolve ali em 2, 3, 4, 5 horas, você já começa, né, ter um efeito. Como é que você balanceia essa questão de uma droga química pela rapidez, né? E esse produto, ele também tem rapidez ou você acaba numa situação que necessita urgência? Como é que trabalha essa questão, doutora Geisa? Então é o seguinte, o PEA ele tem sido utilizado em estudos para dores crônicas, alívio de dores crônicas. Ele vai desinflamando e aliviando paulatinamente processos inflamatórios crônicos. Chamamos de crônico qualquer sintoma ou patologia com mais de 6 semanas. Por exemplo, tosse. Uma tosse crônica é quando você tosse há mais de 6 semanas.
Tá? Estipulamos 6 semanas só para a gente ter algum tipo de margem para poder atuar. Em fase aguda, o PEA não tem uma ação eficiente e eficaz. Mesmo a cúrcuma também tem sido utilizada muito mais, junto com garra do diabo, sucupira, em dores crônicas. Do ponto de vista agudo, ainda os sintéticos. Você sabe que na homeopatia ainda temos alguns produtos que têm uma ação um pouquinho mais rápida, como a beladona, a mamona, né? Que tem arnica, que tem um Homeopatia, ação rápida? tem, mas lógico que não para uma hérnia de disco, não para um espasmo, uma cólica intestinal ou menstrual, não. Mas você consegue, por exemplo, numa dor de garganta e até em dores de cabeça, sim. Beladona, mercúrio solúbilis, arnica tem efeito rápido. Mas, quando você fala de um sintético, e é bom você ter tocado nesse assunto, realmente eles são ainda a primeira linha de ação. Só que os anti-inflamatórios clássicos, eles são ou hormonais ou não hormonais, os de aguda. Os hormonais são os velhos conhecidos corticoides. Então, desde a prednisona, dexametasona, tá? Todas, fluorocortisona, que são importantíssimos. Minha mãe teve um choque anafilático em 19 de dezembro, e frente a um choque anafilático, deixa salvar minha mãe. Foi dado doses industriais de corticoide, adrenalina e noradrenalina para ela poder sobreviver. E depois a gente corre atrás do prejuízo. Mas os sintéticos terão efeitos adversos de várias ordens. Por exemplo, nós temos alguns sintéticos muito conhecidos que precisaram ser suspensos porque estavam matando pessoas. Os estudos, vocês sabem bem, os inibidores da COX, temos que tomar muito cuidado com os inibidores da COX, porque eles podem levar à arritmia cardíaca, e muitos precisaram ser suspensos. Outros, de uma outra família de anti-inflamatórios, levam à anemia hemolítica, levam a alterações de medula óssea. Então, na fase aguda, tire, ajude. Mas se você vai fazer, por exemplo, ontem também recebi uma paciente com uma moça, 38 anos, uma história de artrite reumatoide com púrpura, um quadro crônico de 5 anos, e a única coisa que ela vem tomando continuamente é corticoide. Essa moça já está com vários efeitos adversos do corticoide. E ninguém nunca lhe tinha orientado uma vida anti-inflamatória. O que é uma vida anti-inflamatória? É você olhar ao redor e começar a tomar sol, fazer exercício físico, sabe? Comer alimentos onde você não tem a caseína, onde você não tem a lactose, onde você não tem o glúten. Por exemplo, ninguém tinha dito, a água de qualidade, fantástico, tem que tomar água. Se 70% do seu corpo é água, como é que você não toma água? Exatamente. Ela, inclusive, falou que ela não toma água. Eu falei, não vou poder te ajudar se você não começar a tomar água. Você tem que dormir bem. Você tem que dormir. Quem não dorme é inflamado. Quem não tem qualidade do sono está inflamado. Então, tudo isso faz parte de algo chamado estilo de vida, que se estende aos autistas. Os autistas tendem a ser extremamente seletivos para se alimentar. Eles têm menor quantidade de enzimas digestivas, eles têm maior fermentação gástrica, eles têm mais enjoo, náusea e refluxo. Com isso, eles têm mais doença inflamatória intestinal, produzem muito mais fungos patogênicos, porque normalmente acabam tendo uma dieta muito errada e rica em carboidratos. Você sabe que hoje, no Brasil, a população, 53%, já está com sobrepeso. Mais de 50% estamos... Então, se nós não cuidarmos da nossa dieta,
estaremos todos inflamados e condenados a viver muito, porque estaremos tomando um monte de remédio, e com demência e Alzheimer, porque estaremos todos extremamente inflamados. Inflamação, esse será então, portanto, um dos vários temas que serão abordados no Congresso sobre Autismo. Agora será realizado no dia 5 e 6 de abril, no Novo Hotel em São Paulo. A doutora Geisa estará lá e eu também estarei lá fazendo o podcast ali com todos os palestrantes. E a doutora Geisa vai me ajudar, porque a hora que a pessoa termina lá a palestra, ela já laça ele e leva lá na salinha do podcast. Doutora Geisa, muito obrigado aí pelo seu tempo e eu quero estar lá presente para assistir a sua aula, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Muito obrigada, Fernando. Eu espero muito que os seus ouvintes estejam lá prestigiando esse congresso, que realmente se renova e atualiza a cada ano. Teremos vários profissionais trazendo, 4 nutricionistas, trazendo o que há de mais novo em estudos junto aos autistas, de crianças a adultos, e como estar trabalhando melhor a dieta anti-inflamatória. Teremos estudos trazidos pela doutora Gabriela Streit do que há de mais novo sobre anti-inflamação em autismo. O PEA que eu vou apresentar, ele faz parte de um combo de atuação, né, onde poderemos ter mais essa ferramenta para apresentar àqueles pais que tanto buscam para poder melhorar a vida do seu filho. E eu espero você lá para fazer essa parceria, que tem sido realmente um sucesso. Gratidão. Vamos lá tomar aquele cafezinho lá. Eu e a doutora Geisa é o primeiro que chega lá no restaurante, lá no café, lá, e a gente atualiza todas as informações lá. Doutora Geisa, muito obrigado. Eu tenho 9 lives hoje aqui, tudo sobre autismo. Então a gente se vê em breve, tá bom? Um abraço, muito obrigado.